Em 2017, o FDA, agência norte-americana reguladora de medicamentos, aprovou o primeiro produto farmacêutico à base de maconha para tratar crianças com epilepsia. Começava ali uma corrida do ouro, ou melhor, da erva, entre investidores, empreendedores, médicos e cientistas na busca de abocanhar uma fatia desse mercado com projeções de crescimento vertiginosas. Passados 2 anos, a indústria da maconha medicinal, usada para tratar, além da epilepsia, casos de autismo, dor crônica, doença de Parkinson e transtornos ansiosos, entre outros, vale mais de 10 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Por lá, 210 mil pessoas já estão empregadas apenas na manipulação das plantas. Aqui no Brasil, na semana passada, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou a venda de produtos à base de cannabis para o uso medicinal. Eles poderão ser vendidos em farmácias mediante prescrição médica a partir do começo de 2020. A primeira dificuldade é a desinformação. As pessoas confundem tratamentos de cannabis medicinal com outros usos da própria cannabis. Quando eu me deparei com o mercado de cannabis medicinal, eu logo entendi que era isso que eu queria me engajar nos próximos anos. O que a gente percebe onde essa indústria já existe é uma expectativa de girar muito dinheiro em muito pouco tempo. O Mundo S.A. começa agora. A cannabis sativa produz mais de 80 tipos de canabinoides, suas substâncias ativas. Entre elas, as que têm propriedades medicinais mais conhecidas são o CBD e o THC. Até a decisão da Anvisa, só era permitida a importação de medicamentos à base dessas substâncias. Era um processo caro e lento. Quase 3 meses de espera, em média, a um custo de R$ 1.200 por mês. Mesmo assim, nos últimos 4 anos, mais de 7.700 pacientes tiveram pedidos para a importação excepcional de óleos e extratos à base de canabidiol para uso medicinal autorizados pela Anvisa. No SUS, o número de ações judiciais obrigando que o estado de São Paulo forneça remédios e produtos derivados de cannabis passou de 8 em 2015 para 148 no primeiro semestre de 2019. Classe médica vai ter acesso, vai poder receitar, o doente vai poder comprar, né? E a Anvisa vai poder fiscalizar com mais precisão, com mais técnica, com mais ciência. Como o cultivo da planta segue ilegal, os fabricantes que optarem por importar o substrato da cannabis para a fabricação de produtos medicinais deverão comprar matéria-prima estrangeira semi-elaborada, e não a planta nem parte dela. A regulamentação é temporária e deve ser revista em 3 anos. As empresas estão de olho nos números. A projeção global é que este mercado chegue a mais de 66 bilhões de dólares até o final de 2025. No Diálogo S.A. de hoje, uma médica, um advogado e um consumidor de medicamentos à base de maconha nos ajudam a começar a explicar as principais questões ligadas ao consumo desses produtos. Na nossa mesa, a médica Carolina Nossetti, membro da Associação Internacional para Cannabis Medicinal e fundadora da Intercan, Academia Internacional de Cannabis, hub de educação com a missão de divulgar conhecimento científico ligado ao potencial terapêutico da cannabis. Cristiano Ávila Marona, advogado e membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, e Gilberto Castro, que sofre de esclerose múltipla e tem autorização para manter cultivo próprio. Carolina, vamos começar explicando tanto o THC quanto o CBD estão na cannabis medicinal. Os dois são. As plantas têm diferentes proporções desses 2 canabinoides e dos outros canabinoides também. E tem alguns usos mais direcionados, por exemplo, óleos ricos em CBD são mais utilizados, por exemplo, para epilepsia, mas não quer dizer que óleos ricos em THC não possam ter um benefício também. Cristiano, a gente sabe que existem inúmeros estudos já feitos em roedores com cannabis e pouquíssimos estudos definitivos feitos em humanos. O que impede ou retarda que esses estudos sejam feitos, mesmo em países onde a cannabis já é legalizada? O fato de se tratar de uma droga proibida, de acordo com as convenções internacionais,
torna qualquer pesquisa mais difícil. Mas me parece que em outros países há remédios que já foram registrados e que passaram por todo esse percurso de testes clínicos, inclusive com humanos. Mas mesmo lá fora, essas pesquisas ainda são muito incipientes, né, em humanos. Sim, mas em países como Estados Unidos e Canadá, onde a legislação já vem avançando, já há notícias de que essas pesquisas avançam, recursos financeiros também já estão disponíveis para esse tipo de iniciativa, né? Parece que nesses países o estudo da cannabis é visto como algo estratégico em termos de futuro. De negócio, principalmente, né? Gilberto, você usa cannabis há algum tempo para tratar de esclerose múltipla. Isso. Que benefícios que você teve depois que você começou a usar? Bom, eu substituí todos os remédios, né, para as dores da esclerose múltipla a princípio. Né, assim, o benefício nesse momento já foram demais, porque os efeitos colaterais são mínimos da cannabis, né, e dos remédios são muito pesados, né? Quais eram? E sono, você fica meio bobo, você fica com tontura. Eu voltei a viver, na verdade, né? Eu dificilmente saía de casa, né? Eu tinha intolerância ao calor, né? Acima de 26 graus eu já não conseguia nem falar, nem conversar direito, né? E o acompanhamento médico, como ele é feito? É aqui no Brasil? Sim, tem vários médicos, todos eles sabem dessa minha substituição. Cristiano, isso tudo é legal? Na prática, os médicos estão prescrevendo cannabis, né? E mesmo o Conselho Federal de Medicina lançou agora uma publicação chamada Tragédia da Maconha, e apesar desse nome, é um trabalho muito bem feito de revisão bibliográfica do que há de mais moderno a respeito do tema. E nesse trabalho, que é uma publicação oficial do CFM, há o reconhecimento de que já existe evidência científica suficiente para afirmar o uso da cannabis para o combate à dor crônica, por exemplo. A falta de informação sobre quem pode tentar tratamentos com o canabidiol e até mesmo como comprar os medicamentos no Brasil é tão grande que acabou virando uma oportunidade de negócio. A Mel é uma das pessoas que estão na lista de beneficiados pela nova regulamentação. Ela foi diagnosticada com tremor essencial ainda adolescente e passou mais de 20 anos sem se adequar aos tratamentos tradicionais. Ela conseguiu autorização para se tratar com canabidiol em 2018. Passou a importar o produto em janeiro de 2019. Até novembro, ela gastou R$4.000 com a importação. E é uma doença que ela vai piorando com a idade. Só que todos os tratamentos até então eram muito invasivos. Você tinha beta-bloqueador, depois surgiu uma espécie de injeção de botox no pescoço, tinha tratamento cirúrgico, mas assim, tudo muito, muito pesado. Na sua rotina, quais coisas você voltou a fazer que você já não fazia mais? Assinatura, o principal, era o que mais me incomodava, assinatura de documento. Uma vez eu fui no hospital, minha tia estava hospitalizada, eu saí de lá morrendo de sede, porque só tinha copinho de plástico. E eu sabia que se eu pegasse aquele copinho de plástico e colocasse na boca, eu não ia conseguir trazer o copinho aqui. Mel vai continuar com o processo de importação até que os preços dos produtos que serão vendidos no Brasil sejam mais atraentes do que os importados. Se a pessoa quiser continuar a importar o produto, deve seguir os mesmos passos que eram usados antes da decisão da Anvisa. A empresa de Matheus foi a primeira autorizada pela Anvisa a importar produtos à base de canabidiol para o Brasil em 2014. Ela é subsidiária no Brasil da primeira produtora de medicamentos à base de cannabis medicinal a abrir capital nos Estados Unidos. Mas até seus produtos chegarem aqui, o caminho é longo. Toda a plantação de cânhamo acontece no leste europeu. Todas essas flores e folhas vão para os Estados Unidos, passa por todo um trabalho laboratorial para garantir a composição, a qualidade, a não contaminação, seja ela por qual motivo, até chegar aqui no Brasil para o paciente. Os produtos são à base de cânhamo, variedade da cannabis sativa com baixíssimo índice de THC, comumente usada para a produção de alimentos, suplementos nutricionais, cosméticos e medicamentos. Hoje,
eles vendem 17 tipos de remédios, com preços que variam de R$ 240 a R$ 1.600. Os maiores usos hoje são Parkinson, Alzheimer, epilepsia, autismo e fibromialgia. Eu sou cliente, quero comprar um produto com vocês à base de canabidiol. O que eu faço? O primeiro passo é você passar por um médico com CRM ativo. Esse médico vai passar um laudo e uma receita de como você deve administrar esse canabidiol. A partir desse passo, a própria empresa dá todo o suporte burocrático, então entra com toda a documentação necessária na Anvisa. Saindo a autorização, você tem uma cota que pode ser utilizada durante 1 ano para todo o seu tratamento. O processo demora 60 dias em média, mas o tempo de espera não diminui a demanda pelos medicamentos da empresa. Desde 2014, ela já atendeu 2.000 pacientes. Matheus cita as 3 principais dificuldades em empreender nessa área no Brasil. A primeira dificuldade é a desinformação. As pessoas confundem um pouco cânhamo com maconha e tratamentos de cannabis medicinal com outros usos da própria cannabis. Isso acaba gerando o segundo problema, que é o preconceito. E, por fim, a burocracia que está por trás do tratamento. A empresa, a partir do ano que vem, vai ampliar o modelo de negócio, com a venda para farmácias e drogarias. Matheus acredita que os preços devem cair, porque parte do processo vai ser feito por aqui, a embalagem, por exemplo. Matheus sonha com um cenário ideal para que seu negócio possa crescer. O mundo ideal seria, sim, a gente termos a plantação em território nacional, visto o tamanho do Brasil e o potencial para o agronegócio, então poderia ser um novo braço de investimento. O plantio da cannabis foi rejeitado pelos diretores da Anvisa, mas é uma discussão que ainda permanece na pauta. Mesmo com esta decisão, a Justiça Federal do Distrito Federal, em liminar, autorizou uma empresa paulista a importar as sementes, folhas e fibras de cânhamo industrial e também a plantar e comercializar produtos em larga escala. Tanto a União quanto a Anvisa têm 15 dias para se manifestar em relação à liminar. A gente já tinha a intenção de cultivar. É importante também salientar que a gente está com a autorização de cultivo de cânhamo, que é a planta que tem menos de 0,3% de THC. Então ela não tem qualquer efeito psicoativo, qualquer efeito alucinógeno. A empresa trabalha há 60 anos com produção de alimentos e flores. São mais de 1.200 funcionários distribuídos em fazendas em São Paulo e Minas Gerais. Há 3 anos viram no plantio da maconha um mercado promissor. Nós temos o know-how e temos isso muito forte dentro de nós. E acho que o cânhamo, ele é mais uma produção que nós temos que fazer. A gente acredita muito no potencial de produção do Brasil. Essa expertise a gente tem e a gente quer aproveitar isso para o cultivo do cânhamo. A gente vai colocar uma planta de extração, extrair os insumos então do cânhamo, vai fazer a comercialização direto para a indústria farmacêutica, também para a indústria alimentícia, a indústria têxtil, que usam os insumos do cânhamo. A empresa não revela o impacto que o cânhamo terá no faturamento, mas diz que a expectativa é que a produção permita que o produto final fique mais barato. Os pacientes que dependem da substância no tratamento dessas doenças, eles têm um custo muito alto mensal e a gente acredita bastante que isso vai reduzir o custo e vai facilitar o acesso para quem precisa. A gente precisa agora entrar com o pedido de importação das sementes junto ao MAPA. A gente acredita que mais ou menos em fevereiro a gente começa a produção. Quando um novo mercado surge, nascem também as startups interessadas em inovar e faturar com a oportunidade. É o que está acontecendo aqui no Brasil com a perspectiva de regulamentação da cannabis medicinal. Por isso, um empresário decidiu fomentar esse ambiente de empreendedorismo e criou, em 2017, a primeira aceleradora focada em negócios de canabidiol do país. Quando eu me deparei com o mercado de cannabis medicinal, eu logo entendi que era isso que eu queria me engajar nos próximos anos. Agora, vocês têm 3 frentes de trabalho. Quais são essas frentes? O modelo de desenvolvimento de negócios próprios é fazer um diagnóstico constante do mercado global de cannabis, entender as principais dores, os principais gaps e desenvolver projetos para atender essas demandas. A aceleração de startups é identificar projetos potenciais
investir capital intelectual e ajudar esses empreendedores a ganharem espaço no mercado de cannabis medicinal. E a consultoria corporativa é auxiliar empresas a entenderem a dinâmica do mercado, que é um mercado bem complexo, para que eles possam explorar isso. E atualmente o faturamento de vocês vem daí, vem dessas consultorias? Exatamente. A parte de aceleração e desenvolvimento de negócios são investimentos e a parte de monetização vem através das consultorias corporativas. Do ponto de vista de captação de investimentos, é mais complicado conseguir por se tratar de canabidiol? Essa parte é um grande desafio também, isso é muito cultural. Aqui no Brasil ainda os investidores estão entendendo esse mercado, mas quando eles entendem o que está acontecendo a nível global, principalmente Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália e por aí vai, eles começam a entender que eles também não podem ficar fora desse movimento. No fim de 2018, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mapeou 57 aceleradoras em operação no Brasil. A empresa do Marcel é a primeira voltada para negócios de produtos e serviços ligados ao canabidiol. Você ser nichado para o setor te dá uma vantagem competitiva de você dar subsídios suficientes para as empresas, para as startups entenderem o que pode acontecer, quais são as prospecções futuras. Os benefícios da cannabis medicinal ainda estão sendo estudados. Vocês têm algum temor de que daqui a um tempo veja que não é isso, que esses benefícios não são bem assim e hoje está empreendendo nesse assunto? Eu não tenho dúvida do valor terapêutico da cannabis medicinal exatamente pelos relatos que você vê dos pacientes, das famílias dos pacientes para diversas enfermidades. Com a regulamentação em diversos países, as empresas estão investindo bilhões e bilhões de dólares nessas pesquisas e cada vez mais esse respaldo científico vai vir à tona. Tem gente que usa para enxaqueca, para cólicas menstruais, para melhora da performance sexual. Parece que a cannabis virou o salvador da pátria, né? A salvadora da pátria. O que de fato é verdade? Essa percepção é muito pela fisiologia do nosso corpo, que tem esses receptores ou essas fechaduras, e quando você coloca uma chave, que são os ligantes, os canabinoides da planta, dependendo de onde está esse receptor, que está no corpo inteiro, vai fazer um efeito diferente. Hoje, assim, a maioria das prescrições da Anvisa, são de diferentes indicações, por exemplo, epilepsia refratária, autismo, que não existe remédio na farmácia para autismo nenhum. Então, é uma ferramenta muito poderosa para os psiquiatras que não tinham, dor crônica também, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Hoje, em função disso, já há quase 50 pessoas que têm autorização judicial para importar sementes e plantar cannabis para o seu próprio produção do próprio remédio, né? Gilberto é um desses casos. Exato, Gilberto é um deles, é um dos únicos que tem autorização para importar, né, a semente também. Quando a gente fala de mercado da cannabis, a gente pensa em inúmeras possibilidades de empresas, de serviços e produtos que podem surgir a partir disso. Hoje no Brasil, a maioria das empresas e entidades, elas focam no que pode, que é o acesso. Então, tanto na parte de educação ou marketing. Há uma infinidade de aplicações e o que a gente percebe onde essa indústria já existe, fundos de investimentos sendo criados, uma expectativa de girar muito dinheiro em muito pouco tempo. O Brasil tem se posicionado no sentido de apenas permitir a importação. A gente está dando dinheiro para fora, né? Se a gente considerar as maiores indicações hoje, só casos refratários são 10 milhões de pacientes. Se pegar uma pequena parte, está na casa dos bilhões, tá? Pelo menos 7 bilhões. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um mercado que virou tendência. Até lá!